Alô, meus amigos, tardamos, mas não faltamos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro do ano de 2019. Nós estamos iniciando mais uma vez aqui no canal 3 da NET, TV Guarulhos, e canal 508 da Vivo HD, TV Guarulhos também, e nas redes sociais. Comigo o companheiro Sérgio Lessa. Lessa, como vai você? Como vai, irmão? Tudo bem? Um pouquinho atrasado hoje, mas em função do trânsito? Depende do referencial. O referencial. Atrasado em relação à reprise, na reprise a gente chega no horário. Evidente. Tudo isso mesmo. Na reprise começa no horário. Não, mas tá tranquilo, irmão, porque hoje vale a pena, né? Aliás, você aí em casa, meu amigo, minha amiga, né, que tá sempre ligado aqui no Espalha Fatos, sempre de segunda a sexta-feira ao vivo. Hoje temos um assunto bastante interessante para tratar, viu, irmão? Porque mas todo antes mundo, você tem aquela... todo você mundo tem que falar das redes que... eu porque esse Espalha Fatos é um programa de televisão, mas também é um programa multimídia, não é? Exatamente. Cross-mídia, vamos dizer. Cross-mídia? Assim, porque diz que tem um multimídia aí que é único, então a gente vai ser então cross-mídia para ser igual. Tá Isso. certo? Então, como eu estava dizendo, tem um assunto interessante para você que usa o WhatsApp, você que gosta de usar a internet. Lembrando que estamos ao vivo não só pela TV Guarulhos, canal 3 da NET 508 HD da Vivo, mas também estamos ao vivo lá, irmão, espalhafatos.com.br, tvguarulhos3.com.br, na página do Facebook, TV Guarulhos, página Espalha Fatos, no perfil jornalista Sérgio Lessa, perfil do Hermano Henning, enfim, todo esse material posteriormente, acabando o programa, a gente já coloca no YouTube e depois dispara via WhatsApp, por isso que é o cross-mídia. O que é cross-mídia? Traduz, translate por isso. É cruzado, é um programa. Hermano. Quer que fale em alemão, pô? É o Coast-Cross. Coast-Cross é um tipo de capim usado na criação de cavalo, muito interessante. Não tem nada a ver com cavalo, você que é viciado em cavalo. Enfim, é o cross-mídia que atravessa. É isso aí. Né? Nós estamos em todas essas e quem situações. só não acompanha a gente aqui, quem não quer realmente. É verdade. Mas nós estamos há quanto tempo já no ar? Mas tem gente que não quer, mas tem que acompanhar, sabia, tem que acompanhar, porque é porque obrigatório. Senão não fica sabendo. Nós falamos de Guarulhos para Guarulhos, uma linguagem de Guarulhos. Tá bom para você? Para nós, tá muito bem. Qual é a pauta hoje, Sérgio Lessa? Irmão, hoje, como eu disse, né, a gente tem um convidado aqui, um ilustre convidado, aliás, ele é um dos caras mais fera, se não for o mais... Especialista em tecnologia de informação. Exatamente, se não for o mais fera, exatamente o que eu estava dizendo. Especialista também em situações virtuais. O que é o virtual? Principalmente se tem algum crime virtual, porque você sabe hoje em dia, irmão, você usa esse camarada que fica no você usa o WhatsApp? Você usa? Ele começa o jornal, o programa aqui, vendo aqui, ó. O que você vê tanto no Pô, seu celular? alguém tem que compartilhar, né? Senão não vai sozinho, né? Entendeu? Mas nosso programa é olha porque o nosso programa tem a ver e é interessante para você que está em casa. Porque você usa o WhatsApp, não usa? Pouco, mas usa. Sabia que você se sente protegido com seus dados? Você acha que você, quando mandou uma mensagem para mim, só nós dois? Até agora eu me sentia protegido. Até uns 6 meses atrás eu me sentia protegido. Hoje não mais. E você pode iniciar a nossa entrevista de hoje com essa questão. Exatamente. Então, anunciar e já agradecer de antemão a presença aqui do professor, né, palestrante, Domingo Montanaro, que vai falar exatamente sobre isso, sobre segurança digital, segurança virtual, enfim. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Sérgio. Uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer enorme estar aqui, irmão. Pois é, exatamente como vocês dizem, né? A questão da mensagem que você colocou é um grande exemplo. Veja, quando você digita isso num aparelho, a gente tem a falsa percepção que aquele conteúdo está só naquele aparelho. E aí, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer para que o conteúdo dessa mensagem caia em mãos erradas é alguém subtrair o telefone de você, ou muitas vezes depois de uma busca e apreensão, alguém fazer uma perícia nesse aparelho para poder resgatar essa mensagem. Mas eu falo, está bloqueado, ninguém abre. Pois Mentira. é, isso por si só é uma falsa percepção, ou seja, vamos lá, ela é verdade em alguns aparelhos, ou seja, principalmente nos aparelhos dos iPhones mais novos, nem a polícia consegue abrir no momento de uma busca e apreensão, depende muito se você atualiza ou não aquele sistema operacional, se você faz aquelas atualizações de segurança que o aparelho fica pedindo para você fazer e tal, sabe? Essa é uma das coisas, mas importante ressaltar
que aquele conteúdo das mensagens não está só no aparelho. Isso também fica, como foi demonstrado no caso dos procuradores recentemente, etc. Exatamente. Estava lá no servidor. Isso, porque no caso do outro aplicativo, a gente conhece muito o WhatsApp, mas existe outro aplicativo que é o Telegram, que é muito utilizado principalmente por esse pessoal. O Telegram guarda nos servidores do Telegram o conteúdo das mensagens também. Ou seja, se alguém conseguir acessar lá, e o que aconteceu foi que acessaram as contas desses procuradores, se passando por eles, né, para poder resgatar o conteúdo dessas mensagens que ficava passando por eles, lá. fingir que se você é o procurador e que você está acionando a sua conta. E tiveram que entrar na conta deles, por isso que fizeram um golpe da caixa postal, que recuperava o código de acesso à conta e etc. Como é que descobre isso? Né? Pois é, existem Caramba. muitas técnicas e para isso tem gente pensando o tempo todo. E no fim das contas, o problema da criminalidade digital só aumenta por conta disso. O empresário, por exemplo, está o dia inteiro preocupado em gerar lucro para ele, para o acionista e etc. Mas do outro lado, você tem centenas de milhares de criminosos digitais que estão pensando o tempo todo como subtrair dinheiro de você. Percebe? Então, assim, o cybercrime vai subtrair da economia legítima global em 2020 3 trilhões de dólares. Uau! Isso é um dado do Fórum Econômico Mundial. Isso é um problema mais grave para as empresas do mundo todo que tráfico de drogas, terrorismo e etc. Hoje é o 4º maior risco para as empresas do mundo. Isso são dados do Fórum Econômico Mundial. Acima disso, só mudanças extremas climáticas, desastres naturais, coisas inclusive que o empresário não consegue controlar. Então, os cyberataques certamente hoje estão em voga por conta disso. Montanaro, vamos começar do princípio. Eu sou usuário do WhatsApp, então eu recebo uma mensagem, deleto, porque, sabe, quer dizer, eu imagino que deletando a mensagem que eu mando, o que recebo, acabou aí. Não é, né? Não é assim, eu vou te dar alguns exemplos, né? Primeiro, quando você deleta no seu aparelho, se esse aparelho vai parar nas mãos de um perito, que é o que eu faço, ele consegue levantar consegue isso. recuperar. Mesmo depois de ter apagado? Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a maioria das pessoas não sabe se o seu aparelho está fazendo o tal do backup na nuvem. O que isso quer dizer? Se você tem um aparelho Android, por exemplo, ele está muito provavelmente salvando esses dados no Google. Da mesma forma que se você tem um aparelho iPhone rodando lá o iOS, ele muito provavelmente está salvando esses dados na nuvem da Apple, percebe? Então, a gente não sabe disso. A maioria das pessoas não tem essa percepção de ficar vendo o que está, se o backup está ativo, o backup não está ativo. O que você está querendo dizer é que mesmo assim, eu falo, está na nuvem do Google, não é? Do iCloud, Perfeito. Enfim. Então não tenho segurança com minhas informações lá? Certamente você tem. Um certo nível de segurança talvez, Certo mas nível. não absoluta. A Né? questão é, segurança contra quem? Muita gente me pergunta, eu dou muitas aulas, né? Muita gente me pergunta, tal coisa, iCloud, Dropbox, isso é seguro? Eu pergunto, contra quem? Porque veja, você tem um determinado nível de segurança se o teu adversário precisa só saber a tua senha. Se você tiver uma senha forte, para aquele cara que precisa só saber a tua senha, você está seguro. No entanto, será que você está seguro contra uma polícia federal que pode obter uma ordem judicial para poder ter acesso a esses dados? Será que você Aí não precisa da senha? Não, porque aí o Google vai ter que cumprir a ordem judicial e entregar os dados. Não, fora isso, vamos dizer, porque a gente tem o nosso programa aqui, professor. Esse é o resultado principal. Tá vendo? Já tá gravando. Já tá ouvindo a gente. Já tá ouvindo, você tá vendo? Eu não sei como é que isso aí faz. Olha lá, a gente nem sabe, já tem gente ouvindo Eu a não gente. mexi no celular, eu não mexi. Está sendo espionado. Tá vendo? Não, você sabe interessante, eu sei que você está com uma pergunta preparada aí, mas eu estou com uma outra também que eu acho que é oportuna. Por exemplo, o crime cibernético, o que move o crime, o que aciona o crime cibernético não tem nada a ver com ideologia, é coisa de grana, coisa de dinheiro, não é? Sim, até um determinado ponto, isso depende muito do país onde você tem a sua empresa. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui, por exemplo, se você pegar as empresas americanas que estão sendo muito atacadas hoje, sim, é verdade que a criminalidade cibernética está atrás de dinheiro, ou seja, os empreendedores do cybercrime, mas além disso, existem forças
militares, exércitos espionagem. de países, isso, que estão atrás da propriedade intelectual. Então, isso é outro vetor. Você sabe o que aqui no Brasil, muitos clientes nossos, né, nós temos uma operação de consultoria que ajuda as empresas a passar por um momento de crise depois que aquele problema se materializa. Muitos dos casos que nós atuamos, algum funcionário dentro da empresa, por exemplo, derrubou os servidores, parou a operação da empresa por 3, 4, 7 dias, e aí você vai dizer assim, putz, e quanto dinheiro esse cara ganhou? Nada, foi motivação passional. Ou seja, o funcionário descontente com a empresa. Vaidade, querer fazer Perfeito. mal. Quer lascar o cara. Isso acontece muito mais do que o que a gente imagina, principalmente nos seus últimos dias de trabalho, onde ele já está bravo com aquela empresa, porque ele foi demitido muito provavelmente. E aí ele vai lá e causa um dano, é um impacto de interrupção de operações, a empresa para de operar, porque aquele funcionário fez alguma coisa contra a pessoa Provocou um jurídica. baita de um prejuízo. Domingo, a gente tem um viés, apesar de falar sobre todos os assuntos, nosso viés do programa Espalha Fatos é mais político. Tá bom? Tá? E ano que vem é ano de eleições. Tudo bem, existe aquele cara que quer roubar a senha do banco, a gente sempre ouve falar que você já está falando que não é seguro, mas no mundo político, vamos falar no mundo político, nosso público também é bastante ligado na política. Vamos supor, tem lá um candidato X e o candidato Y. Eu posso, com um perito como você, ter acesso simples assim, do jeito que a gente está falando, no que ele está conversando com outras pessoas. Pelo que eu vi no caso do Intercept, precisou ser provocado. Houve um aceite por parte da pessoa que teve seus dados roubados, ou não, ou é involuntário. Eu não preciso chegar a uma coisa e me dizer, recoloque sua senha aqui que estamos recadastrando. Às vezes tem gente que cai nessa daí. Mas existe alguma maneira, sem fazer nada, de eu entrar no celular do irmão agora e saber o que ele falou com a esposa dele agora, por Foi o que exemplo? aconteceu, né? Os hackers entraram. Tem condições? O que você está colocando é quando aquela pessoa é ludibriada a fazer alguma coisa. Sim. Isso eu acho que, sei lá, 70% dos casos realmente tem algum tipo disso. Tá, uma pegadinha. Isso, eu estou chutando aqui 70, tá? Mas o que aconteceu no caso dos procuradores é porque eles não tinham habilitado uma funcionalidade de segurança, que é a verificação em 2 etapas, e isso possibilitava qualquer pessoa que pudesse tentar se identificar para o Telegram como sendo aquele procurador, ou seja, o número do terminal, o número da linha telefônica daquele procurador, e o Telegram enviava um código para checar se aquela pessoa... Sabe aquele procedimento, esqueci minha senha? Sabe, esqueci minha senha? Então, quando o Telegram mandava o código de segurança, ele pedia para ele mandar via caixa postal, via ligação. E aí ele ficava bombardeando o telefone daquele procurador com ligações para que a ligação do Telegram, de voz dizendo qual era o código, fosse depositada na caixa postal. E aí ele se aproveitou de uma vulnerabilidade que existia até pouco tempo em todas as nossas caixas postais, que a pessoa poderia ligar para aquela caixa postal, se passando pelo próprio procurador, e isso é uma vulnerabilidade da operadora de telefonia, nada tem a ver com o Telegram, e conseguia ter acesso aos recados deixados na caixa postal. Aquilo que a tua esposa deixa, aquilo que teus filhos deixam e aquilo que o Telegram deixa, que é o código de segurança. E também não tem nada a ver com a internet, quer dizer, que é só pela telefonia móvel. É por isso que eu estou te dizendo, o criminoso do outro lado está tentando encontrar qualquer forma de pular o muro. E a gente tem que ficar olhando o muro o tempo todo. E entre aspas, é fácil isso? Veja, tecnicamente falando, o ataque que eles fizeram para poder ter acesso não é o dos mais sofisticados do mundo, mas você tinha que conhecer uma vulnerabilidade no sistema de operadora de telefonia, que é bastante conhecido no meio técnico, né? De você poder entrar nessa caixa postal e ouvir essas mensagens com o processo de reset de senha, né, de esqueci minha senha, do Telegram, juntando essas duas coisas. E o fato desses procuradores não terem ligado a autenticação em 2 etapas, que nada mais é do que uma senha adicional. Como isso garante? A senha adicional certamente eleva e muito o seu nível de segurança. Garantia não tem para nada, né? Mas eleva muito. Então, assim, o Hermano, você, Sérgio, se você, uma das coisas imediatas que vocês podem fazer para aumentar e muito o nível de segurança dessas comunicações nos aparelhos de vocês principalmente, é habilitar a autenticação em 2 etapas do Telegram, do WhatsApp e das outras plataformas também. O público em geral não conhece isso. Autenticação em 2 etapas do Google, do Facebook, do Telegram, do WhatsApp, mas todas essas grandes plataformas têm isso. Eu vejo o político falando, irmão, desculpa interrompê-lo, dizendo assim, é ruim falar por mensagem no WhatsApp, vamos falar por ligação. Perfeito. De WhatsApp para WhatsApp.
Isso garante que ninguém está ouvindo essa ligação ao vivo ali, simultânea? Reduz a superfície de ataque. Eu vou te explicar o que é isso. O que é reduzir a superfície de ataque? Quando você manda a mensagem, essa mensagem fica remanescente no seu telefone e no backup, como eu estava dizendo. Certo. Então alguém pode, em tese, ir lá, pegar, espionar e etc. Quando você faz a ligação, só sobra alguns meios, mas o mais evidente, que é o que você está se utilizando para poder ouvir essas ligações via WhatsApp, isso está acontecendo, é a instalação de um software espião no terminal, ou seja, no telefone. Dificulta um pouco mais. Ou seja, Ser hackeado. Tem que ter um... Não, veja, dificulta bastante para ser hackeado, perfeito. Mas você tem que dar um aceite. Não. Putz, também não, velho. Caramba. Depende muito. Veja, se é um telefone, se não é um telefone top de linha, tudo atualizado, existe uma plataforma de software cara, mas é uma plataforma de software de ataque, se chama Pegasus. Você compra isso por $1 milhão e pouco de dólares. Está à venda na internet. Uau. Mas perceba que é um mercado... Se eu estou te dizendo que 3 trilhões de dólares é o que se fatura com a criminalidade... $1 milhão de dólares não é nada. É um capex lá, um investimento inicial para os empreendedores do cybercrime. Mas com esse software, eles conseguem invadir uma miríade de telefones por aí, sem precisar te mandar uma mensagem te pedindo para aceitar. Você está sendo traído, clique aqui para ver as fotos, sabe? Aquele tipo de e-mail. Entendi. Eles não precisam disso. Mano, Essas conversas hackeadas entre os procuradores da Lava Jato, elas podem ser confirmadas? Veja, se perdeu, de tudo que eu olhei de fora, não estou participando obviamente desse caso, de tudo que eu olhei de fora, se perdeu totalmente a cadeia de custódia. O que isso quer dizer? Não dá para garantir a integridade dessas evidências digitais. Elas podem ter sido editadas e ninguém vai descobrir. Nada garante que elas não foram editadas. Ou seja, quando a gente vai coletar uma evidência digital, eu preciso demonstrar para todos os envolvidos naquele processo, delegado, juiz... Isso aí tem uma importância fundamental nesse E você caso, só comprova pegando o celular. Ó, hackeamento eu hackeei isso aqui, aí você só comprova espelhando. Quando a gente fala de... Mas ter com que espelhar, esse é o problema. Então, Isso. Quando a gente fala de metodologia pericial, a primeira coisa que a gente faz é identificar onde estão essas evidências digitais. A segunda coisa que a gente faz é coletar. Tão logo a gente coleta, a gente preserva. O que quer dizer preservar? Fazer um cálculo de integridade, demonstrar por forma de informática, ou seja, chama cálculo de hash, mas enfim, é um software que você utiliza com um algoritmo matemático transparente para que todo mundo saiba que se daqui a 5 anos eu rodar o mesmo código, tem que resultar na mesma assinatura digital, senão aquele conteúdo foi contaminado, foi editado. Esse processo, não vi que isso foi feito no momento da coleta dessas mensagens. E nem seria também, porque se os hackers foram lá e pegaram essas mensagens, eles não são peritos, eles não vão tirar o hash, eles não vão fazer isso lá desde o começo. Então nada garante neste processo que não tem repórter, que não tem gente editando o conteúdo dessas mensagens antes de entregar isso lá, por exemplo, para o Intercept. Percebe? Quando a Folha de São Paulo publica em manchete, olha o que o Moro falou, o que o Dallagnol disse, indica um subterfúgio usado muito no caso da Folha de São Paulo, não só a Folha, mas sei lá, a Intercept, dizer assim, indica, né? As conversas indicam, isso. Quer dizer, nunca assume a responsabilidade dessa informação. Agora, não assumindo a responsabilidade, é aí que chega o fato jornalístico dessa questão, não assumindo a responsabilidade dessa informação, joga no ar. Você acaba com, sabe, você destrói uma pessoa em termos, sei lá... Olha, indica que o Sérgio Lessa participou de uma falcatrua, quer dizer, ele não assume, porque ele diz indica, mas você, a sua, como se diz, a sua dignidade já foi colocada, já foi... Professor, e dentro dessa situação que envolveu o Telegram, que envolveu, ou que pode até se envolver o WhatsApp, enfim, a legislação brasileira, principalmente, ela já está pronta, preparada? Porque alguém tem que ser responsabilizado. Porque eu penso assim, se eu estou colocando meus dados aqui,
E estou conversando, porque me venderam, entre aspas, se bem que você baixa gratuitamente lá no Play Store, mas me venderam que eu e o irmão podemos conversar o que quiser. E alguém entra, no caso do Intercept, o Telegram não tinha que ser responsabilizado pela vulnerabilidade? Eu vou te falar, eu não sou advogado, eu sou perito, né? Mas eu vou te dar uma resposta de quem já está atuando com isso há quase 20 anos. Você foi cirúrgico no teu comentário, né? Você não pagou para baixar. A questão é quem é que lê todo o termo de uso. Perceba, na internet, na economia digital, a gente tem uma premissa que é, se você não está pagando isso com cash, você está pagando com a sua privacidade. De alguma forma, o Telegram, ou o WhatsApp, essas grandes empresas precisam ganhar dinheiro. Não é possível. Se os clientes não pagam pelo produto, quem é que está faturando? Ou melhor, quem é que está pagando? São os, no caso, por exemplo, do Facebook e umas outras empresas grandes que acabam sendo chamadas de media companies, porque estão mostrando anúncios o tempo todo, eles precisam saber do teu comportamento, o que você digita, o que você fala, justamente para poder explorar a sua privacidade. E ele coloca na letrinha pequenininha lá que eu autorizo o uso da mesa. Não estou dizendo que eles dão conteúdo das conversas para terceiros, até mesmo porque essas plataformas estão dizendo publicamente que criptografam essas mensagens, embaralham essas mensagens. E até acho que é o caso. No entanto, se você não está pagando, como é que eles ganham dinheiro, percebe? Não estou dizendo que eles estão espionando as mensagens de todo mundo. Mas usa seus dados para o que ele quiser, para indicar os anúncios dele. Porque você vai procurar no Google lá, quero comprar um carro, daqui a pouco você começa a receber um monte de anúncio de carro. Esse é o princípio. Como é que eles sabem isso? Né? Esse é o princípio da economia digital. Justamente por isso, quem realmente se preocupa com a privacidade e a sua segurança vai acabar pagando isso. E existem hoje plataformas, que não são essas que você mencionou, mas que você paga caro para poder ter garantia de que os seus dados não estão sendo explorados. Então, no caso, o Telegram não pode ser responsabilizado por ter deixado sem criptografia ou ter dado acesso ao backup dele. Nesse caso, o que fizeram, o Telegram disponibilizou uma funcionalidade de segurança de verificação em 2 etapas. Os próprios procuradores e as outras pessoas que foram atacadas não ativaram essa configuração. Eu não entendo que o Telegram pode ser responsabilizado por isso. Aí é fogo, hein, irmão? Muito bom. Ou então, em resumo, olha, infelizmente o nosso tempo está se acabando, a gente começou o nosso programa um pouco atrasado e tem o pessoal do esporte aí se preparando para entrar no ar também, mas em resumo, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, gente, não confiem. Principalmente no WhatsApp, que hoje é tarde muito... demais. O Telegram tarde demais. Para algumas pessoas vai ser tarde demais. Mas não confiem. Nossa, né? Vamos ter que voltar para o sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Será? Porque essa história realmente é complicada. Agora, me diga alguma coisa a respeito do Telegram. O Telegram é tipo o WhatsApp que oferece alguma coisa a mais em favor da segurança. O Telegram oferece uma funcionalidade a mais que está sendo testada pelo WhatsApp em outros países, que é a autodestruição das mensagens. Remove um dos ângulos de ataque, que é se alguém pegar o teu telefone e conseguir recuperar aquelas mensagens. Os procuradores da Lava Jato confiaram nisso. Eles não usaram a autodestruição das mensagens. Por isso que o pessoal pôde ir lá e pegar. Muito bem. Impressionante, irmão. Eu acho que eu não vou usar mais celular. Não, só no olho do olho. Bom, professor, eu quero agradecer. Acho que esse assunto dava para render muito ainda, ele né, vai mais um programa. Mas assim, é muito interessante porque... principalmente as pessoas, a gente ainda está envolvido nesse meio político, né, no meio empresarial, mas as pessoas comuns, né, elas estão... Eu li ontem, rapidinho, para terminar, ontem eu li inclusive que o WhatsApp, há semanas atrás, aí, deixou uma brecha também que liberava as suas informações pessoais. Todo software tem vulnerabilidade. Se você não atualizasse, aí na matéria dizia o seguinte, você tem que ir lá no Play Store, colocar a última atualização, porque eles já consertaram, isso. Não é isso? Mas assim, não deveria já ser automático isso daí? Não tem como. O problema é a gente achar que a tecnologia vai fazer a segurança por nós. A gente precisa aprender a ficar seguro. Com ela também. Exato, aprender a ficar seguro nesse mundo digital. O que falta para as pessoas é capacitação nisso.
Por isso, inclusive, que eu abri a primeira escola anti-cybercrime do Brasil. Vamos falar da sua Pô, escola isso aí, rapidinho. Vamos, Ela irmão. funciona Vamos, que é onde? interessante. É hein? na Avenida Pô, Paulista, nós capacitamos o público empresarial, principalmente leigos e especialistas, a combater a criminalidade cibernética. As empresas estão perdendo muito dinheiro devido ao cybercrime e a gente ajuda as empresas a virar o jogo e poder, enfim, passar por isso de uma forma muito mais segura, que perde bem menos dinheiro e sem o dano reputacional. E existe a escola também do mal, que ensina... Essa não é a minha. Essa não é a minha. Que bom, professor, obrigado pela presença, né, irmão? Foi No site porque dos Espalhafatos você vai ter mais informações, interessantíssimo, inclusive, a respeito da interessantíssimo. escola. Né? E Maravilha. preocupante, irmão, porque assim, todo mundo se acha seguro, né? E no final... Última pergunta, juro, Felipão. Você comentou que o aparelho Apple seria mais seguro. O iOS, ele é mais seguro do que o Android? Existe Sim. essa situação? Sim. Ele é sobre várias óticas. Na prática, se a gente fosse ter uma discussão técnica das estruturas do sistema operacional, isso dá muito mais discussão, ou seja, academicamente falando, isso dá horas de discussão, mas na prática, hoje, para o usuário final, tem uma série de questões devido de como o iOS funciona com a Apple, que vai deixar o usuário final bem mais seguro. Deixa rapidinho aí um e-mail, um contato pra gente ver o esporte aí, que eu tô louco pra ver o programa do O Tacinho site da aí. escola é ventura.ac e estaremos lá disponíveis para treinar o público corporativo aí. Boa, vamos Passar lá, por irmão. isso. Tá vendo? Domingo Bolsonaro. Aquela receita que você ia me passar de bolo não vai Domingo passar mais, que vão Bolsonaro, descobrir o seu Bolsonaro. segredo. Domingo Montanaro, muito obrigado pela sua presença. Muito bom, Uma programa. honra. Agradeço. Uma honra, irmão. E muito obrigado a você também por ter estado conosco durante todo esse tempo. Amanhã voltamos exatamente ao meio-dia, ao vivo aqui na NET Canal 3 e na Vivo Canal 508 HD TV Guarulhos. Obrigado e até amanhã. Obrigado.